Não faço. Daí você não pode, nós temos que falar do assunto ali. Depois eu conto, então. Bom, então nosso bate-papo bem descontraído, tá? Nós vamos falar hoje, então, sobre a parte dos aposentados, os empréstimos consignados, as fraudes que acabam acontecendo, né? Isso é bem interessante. Você já trabalha um bom tempo, né, no previdenciário, né? Sim, o previdenciário continua sendo o carro-chefe do nosso escritório. Sim. E sim, já trabalhamos eu desde 2008, a Mari Em 2012. 2012, e fizemos especialização nessa área e seguimos fazendo todos os cursos possíveis, porque o previdenciário sofreu uma profunda alteração também, né, com a reforma da Previdência em 2019. Sim. Um pouquinho antes da pandemia, então... Mas agora com a revisão da vida toda também deve ter uma enxurrada de processos para vocês, né? Sim. Bastante, sim, né? E a problemática toda que eu vejo, porque a minha irmã, né, que é advogada, e ela também tem bastante previdenciário, os aposentados, né? Todos achando que tem direito, certo? Que se aplica para todos os casos. Isso. E essa problemática toda que eu vejo da revisão, né? Que às vezes tu faz, olha, não é o caso, não dá, né? Eu falo, né? De cada 50 cálculos, 5 se aplicam à tese. Essa da Verdade. Eu tenho no visto máximo isso. 5. No nosso escritório é a mesma coisa, a gente tem visto isso. De revisão significativa, assim, de valor significativo na aposentadoria, dá menos ainda, 3. A gente começou a fazer até um quadrinho ali no escritório. O valor que realmente a pessoa recebe, o período, né? Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Vai chegar lá no final e o pior de tudo é de ações que eu tô sabendo que já foram ajuizadas e o valor vai ser menor do que a pessoa recebe. Aí é uma irresponsabilidade. Sim. Não, mas aí não pode. Se o reformático empenho pode ser para prejudicar o segurado. Não, daí eu me apavorei, né? Por isso a importância de um cálculo, né? Exatamente. Nós não ajuizamos uma ação sem fazer um cálculo. Exatamente. Porque, então, o trabalho começa ali. Às vezes, por exemplo, a nossa cobrança de honorários, tu tem que desenvolver um trabalho técnico primeiro. Exatamente. Tu tem que fazer um cálculo. Exatamente. Até para te dar a informação para o cliente de uma forma segura e fundamentada. Ó, no seu caso, não se aplica porque foi realizado o cálculo e o valor fica igual ou inferior. Exatamente. E a problemática toda que eu também vejo lá no escritório é isso, né? Tu tem que fazer o cálculo para saber, não há uma mágica. Não é baseado em achismo. Pode. E às vezes o cliente não tem essa percepção, né? Mas enfim, isso é um outro podcast, né? Então tá, pessoal, mais um Time to Talk para vocês, o nosso podcast, videocast, como vocês acharem melhor a gente falar. E hoje quero apresentar para vocês as advogadas, doutora Angelita Piamolini e a doutora Marinalva de Paula. Então, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem descontraído, né? Apesar que a matéria não é descontraída, né? Não. A gente vai falar sobre empréstimos consignados para os aposentados, as fraudes também que ocorrem, né? Então, vocês podem ver que é um assunto bem instigante, pois imagina, né, quantas pessoas estão nessa situação. Então, muitas dúvidas, né? Então, vou tentar trazer para vocês todas essas dúvidas sobre esse universo aí que tem margem, né, de muita confusão. Então, tá, gurias, bem-vindos ao nosso canal, então. Obrigada. Queria saber um pouquinho de vocês antes da gente entrar no bate-papo. Como é que aconteceu essa sociedade de vocês? Eu iniciei a sociedade em 2010 com uma outra sócia. E essa sócia já conhecia a Marinalva, que é muito mais conhecida por Mari. Então, antes de conhecê-la pessoalmente, eu já sabia dela. E assim que ela se formou, ela veio agregar a nossa sociedade. E hoje somos eu e ela. É o meu segundo casamento. Que legal, que legal. Coisa boa. Então tá. Então vamos conversar um pouquinho então sobre esses empréstimos consignados, o que vocês trouxeram aqui para nós. Primeiramente, Cláudia, a gente quer agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui contigo.
A gente te admira muito como parceira, como colega, como pessoa, como profissional, e estaremos aqui sempre à tua disposição para agregar esses canais que a gente considera bem importante, né? Sim, Para levar informação, alerta para a sociedade em geral. Por que a gente pensou em tratar de empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas? Porque, primeiro motivo, hoje está muito facilitada essa contratação. A pessoa, se ela desejar contratar um empréstimo consignado, ela não precisa nem sair de casa. Basta fazer uma ligação, basta uma conversa por WhatsApp, até por e-mail. E aí, a necessidade de informar, de alertar alguns cuidados que os segurados devem ter, né? E também, infelizmente, escolhemos esse tema pelo fato das fraudes que têm envolvido muito essas transações. Então, assim, inicialmente, a gente acha importante tratar um pouco de modo geral, né, sobre os empréstimos consignados. Quando o segurado tem um benefício concedido no INSS, seja aposentadoria, seja pensão, esse benefício ele é concedido automaticamente bloqueado para empréstimo consignado. A partir do momento que o segurado desejar, precisar, né, e planejar contratar um empréstimo consignado, aí ele tem a possibilidade de acessar o Meu INSS, que é um sistema, né, do INSS que é seguro, que está à disposição de todo e qualquer segurado, faz o seu login ali com CPF, com senha, e ele vai, na aba de serviços, ele vai encontrar ali empréstimo, bloqueio e desbloqueio. Então, a partir do momento que ele ingressa nesse site, nesse sistema, com seu login, com sua senha, portanto seguro, ele vai lá e desbloqueia o empréstimo consignado, ele tem segurança para realizar o seu empréstimo. Realizado o empréstimo, confirmado que está tudo ok, a nossa sugestão é retorna lá e bloqueia para novos empréstimos. Porque aí não fica o sistema aberto, né? É uma das primeiras sugestões que a gente daria para o aposentado ou pensionista. O desbloqueio ele pode ser feito pelo próprio segurado, no seu computador, no seu aparelho celular, né, smartphone. Como eu disse, colocando o CPF e senha, que é algo bastante seguro, né? Além disso, uma outra sugestão também que a gente considera bem importante, e isso é para a vida, né? Não só para o aposentado e para o pensionista, seria um acompanhamento, no mínimo mensal, do seu extrato de pagamento previdenciário. Porque também via sistema do Meu INSS, também através de acesso com seu login e senha, todo mês recebeu o seu benefício, ou antes de receber, enfim, o aposentado ou pensionista elege uma data e ele acessa ali e verifica o valor que foi pago, os valores que foram deduzidos. Isso é importante, isso é para a vida, é um acompanhamento. Claro. Porque através desse acompanhamento mensal ou quinzenal, como preferir, ele pode, talvez, infelizmente, ter a surpresa de verificar ali um desconto que é indevido, que ele não reconhece. Então, ele tem tempo hábil para, talvez, solucionar de uma forma melhor, mais rápida. E aí é que, às vezes, surgem as surpresas, né, infelizes de um empréstimo consignado que não foi desejado, que não foi solicitado. Então, aí vem as possibilidades de se resolver. Uma outra forma também de cuidado, né? Vamos pensar assim, como um cuidado que todo aposentado e pensionista deve ter. Na maioria das vezes, evitar contratar um empréstimo consignado, mesmo que seja desejado, por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. De preferência que seja presencialmente, porque quando o aposentado ou pensionista vai até uma instituição financeira, ele vai munido dos seus documentos de identificação, comprovante de residência, ele entrega em mãos, não existe aquele envio, né, por e-mail, por WhatsApp. E vê até que a instituição financeira, ela é crível, né? Existe, é idônea. Ele tem a possibilidade de, se tratando de um contrato físico, né,
ler o contrato, verificar a data da assinatura, tem que ser a data do dia que ele está ali, verificar o valor que ele solicitou, o número de parcelas, são coisas básicas, assim, né? Que muito embora seja um contrato pronto, seja um contrato chamado de adesão, mas essas informações são daquele caso. Então, isso ele tem condições de prestar atenção ali naquele momento da contratação, né? Se tratando de uma contratação presencial e de um contrato físico, exigir, né, solicitar uma via desse contrato para sua guarda, seu arquivo, até para futuramente, daqui a pouco, eu não lembro bem quando que termina, qual é o valor da parcela, vai ali e dá uma conferida no seu contrato. Também temos uma outra sugestão, que se trata de tentar evitar aquelas ligações indesejadas de instituições financeiras. Aqui eu me refiro desde o banco pequeno, aquela empresa pequena, tanto o banco maior, né? Inúmeras ligações, oferecendo empréstimo, oferecendo tudo que é tipo de serviço, que na verdade o aposentado ou pensionista não buscou, né? Mas ele que foi procurado. Aí fica dando ideia, né? Exatamente, porque eles têm um poder persuasivo muito grande, né? Não, e até botando uma pimentinha, né? É isso que eu não consigo entender. O pessoal também de casa, provavelmente não, né? Então, a gente tem, nesse momento, nós temos pais, né? Sim. Né? Pais, no geral, né? Mãe e pai aposentados, como tios, enfim. E a gente sabe que eles estão toda hora sendo ofertados com esses empréstimos, e muitas vezes eles não consultam os filhos, nem o seu advogado, né? Enfim, eles só ficam pensando, nossa, olha só que fácil, né? Então, a primeira coisa que eu penso assim, o porquê dessa facilidade, né? Porque, assim, é fato que realmente todo mês pinga um valor para aposentado. Para alguns pinga bastante, para outros pinga muito pouquinho, né? E então, é por isso que tem essa oferta, porque sabe, já vai ser descontado em folha. Então, nossa, para as instituições financeiras isso é uma barbada, né? Agora, o porquê dessa facilidade, né? O porquê disso? Pois é, aí a gente tem... poderíamos apontar diversas justificativas para isso, né? Mas acreditamos que o aposentado ou pensionista que toma alguns desses cuidados, vamos dizer assim, que procuraria, assim, evitar, né, as fraudes, aí os empréstimos indesejados. Sim, os indesejados. Muito embora a gente até tem um site que é o www.nãoperturbe.com.br, que toda e qualquer pessoa poderia acessar, fazer o cadastro do seu número de telefone ali para evitar essas ligações indesejadas, aí de modo geral. Mas a gente sabe que já até nos foi relatado por clientes que fizeram esse cadastro e que, infelizmente, continuaram a receber essas ligações. Então, não é uma solução mágica, né? Agora, a partir do momento que, infelizmente, o aposentado ou pensionista, aquele que acessa o site do meu INSS, verifica o seu extrato de pagamento do benefício, mensalmente pelo menos, e ele verifica, tem um valor que foi creditado ali, que eu não reconheço, e se trata de um empréstimo consignado, porque vai estar escrito ali, né, essa nomenclatura, ele, em primeiro lugar, ele não deve gastar esse valor. Assim. Não deve gastar. Só que o que acontece? Às vezes, aquele aposentado ou pensionista que não faz esse acompanhamento mensal do seu extrato de pagamento previdenciário, ele vai gastando. E às vezes não é por má fé, é porque não faz esse acompanhamento. Enquanto tem saldo, ele vai gastando. A partir do momento que ele usou aquele valor, ainda existem formas de resolver, é claro, mas fica um pouco mais difícil. Claro. Né? Então, tudo para tentar evitar esse tipo de serviço que sequer foi ofertado, né? Na verdade, ele já foi injusto. Porque a gente tem que pensar assim, que a gente tem aposentados e aposentados. A gente tem aquele aposentado que não tem instrução nenhuma. Exatamente. Né? Que é bem o fato que tu falou, né? Enquanto tem saldo, como é que tu cuida da tua conta? Enquanto tem saldo, eu vou gastando. Quando não tem mais, pronto, né?
E a gente vê que isso aí, nossa, é um universo que a gente tem isso, né? Aquele que cuida, é justamente aquele que tem um poder educacional melhor, um poder aquisitivo melhor, Com né? certeza. Às vezes até a questão de acesso à internet. A gente entende que existem alguns aposentados e pensionistas que infelizmente estão à margem disso tudo que a gente está falando aqui. Porque para a pessoa poder acessar o sistema do meu INSS, em primeiro lugar, tem que ter o mínimo de habilidade ali com a tecnologia. Claro. Depois tem que ter um sinal de internet, né? Então, às vezes a pessoa não tem acesso a isso. Então, aí nesses casos, o ideal seria pedir auxílio para um familiar, para um amigo, alguém de confiança. Dá uma olhada aqui para mim no meu extrato uma vez no mês, né? Recentemente, nós tivemos veiculado aí no jornal de grande circulação aqui do nosso estado uma situação bem semelhante a isso que tu comentou, Cláudia. A senhora, ela nunca acessou o meu INSS, talvez não tenha nem cadastro, nem senha ali, e ela ia até o banco, na data do recebimento, ela retirava um pouco do dinheiro, pagava algumas contas em dinheiro, outras eram boleto, e retirava um dinheiro para ter em casa, para passar o mês, e assim ela viveu por anos. Até que ela precisou fazer uma reforma na casa dela, uma senhora bastante humilde. Foi mostrada a residência dela nesse jornal e ela precisava trocar o telhado. E ela foi até uma instituição financeira para obter um empréstimo para fazer a reforma necessária. E aí foi quando ela tomou conhecimento que ela já teve 29 empréstimos consignados no seu benefício previdenciário. Nossa. E esses empréstimos eram com parcelas de R$10, de R$19, de R$22. Então, assim, ó, a pessoa não observa isso. Ela não sente. Só que isso vai ser descontado em 80 meses. Então, ela teve valores creditados ali, né, que ela foi fazendo uso no decorrer do tempo, mas por essa inobservância dela, desse acompanhamento do extrato do pagamento previdenciário mensal, tudo passou. E ela ainda tinha uns 10 ou 11 ativos que ainda seriam descontados. Parcelinhas com juros bem muito elevados. Ela não conseguiu obter o empréstimo que ela precisava. Então, veio assim esse alerta, né? Justamente agora, atualmente, eles estão tendo esse cuidado. Digamos, os golpistas, né? Eles fazem empréstimo com valores mensais de parcelas bem pequenas, justamente para dificultar a observância do aposentado ou do pensionista, né? Então, de novo, essa importância da pessoa ter esse acompanhamento, porque por mais que seja um valor pequeno, vamos considerar isso no rendimento de um salário mínimo. Isso faz diferença. Claro, imagina. Até porque vai ser por um tempo muito longo, né? 80 meses são 7 anos. Porque a gente está falando de dois momentos, né? Um, que de repente não, deveria ser, né? Todo pai e mãe aposentado deveria falar com seu filho, né? Sobre a obtenção desses empréstimos consignados. Até para ver que, de repente, uma reorganização das contas, né? Já não precisaria tirar esse empréstimo. Mas mesmo esse que faz tudo certinho, né? Tem essas fraudes que acontecem. Então, ele tem que olhar o seu extrato. Também tem isso. Sim, mesmo tendo todos esses cuidados, infelizmente estamos diante de uma sociedade que podemos ser vítimas a qualquer momento. Não só desse tipo de fraude, como tantas outras que a gente tem conhecimento. Inclusive, atualmente, devido ao grande número de reclamações e de ações nesse sentido que estão tramitando na justiça, atualmente tem em torno de 1 milhão de ações nesse sentido. A gente precisa alertar, inclusive mencionando, né, para o aposentado ou pensionista que, mesmo tendo todos esses cuidados, caso aconteça, que ele não se sinta culpado, que ele não se sinta mal com a situação, porque ele foi vítima. Foi vítima de um golpe, de uma fraude, e por mais... A primeira coisa que a gente pensa assim, nossa, como eu sou bobo, caí nessa. Exatamente. Mas não, às vezes é uma coisa muito bem feitinha, né? Muito, muito. Eles são profissionais, né? Sim. E a gente fala muito sobre o telefone, né? Telefone fixo, eu já falei para os meus pais, não atende. Para começar, cancela. Telefone fixo não precisa. Porque todo mundo hoje em dia tem WhatsApp, coisa e tal. Sim.
Mas mesmo tu fazendo isso, tem pelo WhatsApp, né? Ah, clique nesse link, faça não sei o que, no e-mail, clique não sei o que, faça, né? E uma coisa que a gente também precisa estar alerta e alertar também, né? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. O INSS não liga pro segurado, ele não pede documento por telefone, por WhatsApp, ele não pede confirmação de dados. É para ser via sistema do meu INSS. É para ser através de envio de carta. Ainda é um modo antigo, mas é um modo seguro, né? O banco não liga para solicitar envio de documentos, atualização cadastral. Então, assim, qualquer um de nós que receber esse tipo de ligação, a gente já tem que prestar muita atenção até no que vai ser dito por nós, porque eles têm um poder persuasivo, assim, eles nos envolvem de uma forma que às vezes até na intenção de se livrar daquela ligação, a gente acaba fornecendo alguma informação que não deve, né? Então, se receber a ligação... Eu tô rindo porque esses dias eu recebi uma ligação do meu banco, que tem 500 anos, eu tenho minha conta no banco, e aí queriam ir no meu escritório, né, pra conversar comigo. E aí eu fiquei assim, sabe? No primeiro momento eu aceitei. Aí depois, no segundo momento, eu disse que não, que eu ia até a agência. Mas depois eu fui olhando aqui, olhando ali, daí vi que era verdadeiro. É que agora os bancos, eles querem fazer de novo aquilo de antigamente, sabe? Sim, tu tinha um gerente de contas que vai até teu escritório, tu conversa. Por causa dos bancos hoje, os digitais, né? Sim, eles estão perdendo muito cliente nesse sentido. Mas tu vê, a gente fica tão apavorado que a primeira coisa tu já, né? Não, é triste isso. A gente vive desconfiando, né? Desconfiando de todos. Na verdade, o problema do empréstimo consignado, ele começa muitas vezes na origem, lá antes do ato concessório. Porque muitas vezes tu consulta ali através do aplicativo Meu INSS, consulta para saber se o benefício está concedido, tá? Nós temos muitos casos lá no escritório que os clientes já estavam recebendo ligações de financeiras e no sistema, para nós, que nós temos a plataforma da OAB, dos advogados, que é uma plataforma diferente daquela que o cliente acessa, para nós constava ainda em análise. E eles já estavam recebendo ligações de financeiras dizendo que o benefício estava concedido. Olha então, só. assim, eles sabiam antes que o advogado, antes que o cliente, né? E já estavam ofertando empréstimos. Já começa, então, na origem. Como eles têm esses dados, não sabemos. Nossa, é uma Como eles têm acesso a essas informações, não sabemos. É uma incógnita isso, né? Aí, o segundo momento que começa a acontecer, assim, que dá margem para acontecer um empréstimo que você não pediu. Quando você vai receber, porque é o INSS que determina a instituição financeira que o segurado vai receber o primeiro benefício. Então, depois ele pode trocar para a instituição que ele quiser, mas o primeiro pagamento é onde vem, é na instituição que vem na carta de concessão. Então, agora na pandemia a gente viu muito isso, saía o pagamento em instituições assim, diria assim, não eram instituições muito conhecidas, né? Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, Bradesco, Santander. Eram instituições assim que não eram muito conhecidas. Quando o segurado chegava lá para receber, já era ofertado um empréstimo, né? Então, assim, eu lembro que nós tivemos um caso lá no escritório que era de um salário mínimo, tá? E ela já saiu de lá, quando ela foi receber e voltou ao escritório porque ela desconfiou, ela disse assim, mas eu acho que eles me enrolaram e eu já saí de lá devendo. Ai, que horror. Ela já saiu de lá com o empréstimo contratado com uma margem muito superior ao que era permitido na época, porque antes da pandemia era 30% a margem consignada. Depois, agora, teve uma alteração na legislação que permite até 45%.
Mas essas instituições, assim, financeiras de pequeno porte, elas não respeitam essa margem. A gente vê, assim, tem segurados que, às vezes, de benefício salário mínimo, eles vão lá e recebem, tem lá R$500 para receber. O resto tá tudo comprometido. Tudo comprometido. Tudo comprometido. E aí eu acho que talvez, né, para falar com as expertas aqui, mas eu acho que isso acontece muito justamente por causa da facilidade, né? Porque o cliente, tipo assim, que nem a Angelita falou, ele não quer ir até o banco, não quer levar os documentos. E daí um diz assim, não, só preenche aqui no WhatsApp rapidinho, só fala comigo que o telefone tu já consegue. Documento por aqui. Isso, e às vezes a pessoa tá no favor, tá precisando de dinheiro mesmo, né? E aí entra nessa, e juros excessivos e coisa e tal. O dinheiro fácil, né? Parece muito fácil aquilo ali, né? Exatamente. Mas aí tem um segundo momento também que eu entendo que chega a ser, sem dúvida, dá para dizer que beira a má fé dessas empresas, da grande maioria. Tem as empresas sérias, tem. Sim. Mas tem a grande maioria no sentido assim, ó, eu fui lá em 2018, no momento que eu estava precisando, contratei um empréstimo consignado. Efetivamente, eu contratei. Paguei aquele empréstimo. Quitei ele. Aí, os meus dados que estavam lá em 2018, porque eu contratei, são utilizados para a renovação de um empréstimo, de um segundo empréstimo. Mas eu só contratei um. Uhum. Aí, não, qual é o posicionamento do segurado? Não, eu contratei, eu quitei, ok. Aí depois ele vê um crédito lá na conta dele. Uhum. E consequentemente, vai ver um abatimento no benefício previdenciário dele. Ele diz, mas eu não utilizei isso aqui. Eu não utilizei isso aqui. Eu não pedi isso aqui. Aí, os dados, isso tu vê, eu tenho visto bastante em jurisprudência, a defesa dessas instituições, eles alegam, não, mas está aqui todos os seus dados. Né? Você forneceu, foi feito tudo corretamente. As fraudes, o que acontece? Toda vez que a gente está tendo escassez, né, de emprego, de dinheiro, enfim, juros altos, começa tudo isso, né? Uhum. E aconteceu lá no escritório, né, eu não vou citar aqui qual é o nome da instituição, né, para não ser antiética, mas é uma instituição financeira mega, né? Que daí todo mundo diz, não, essa aqui tem que se confiar. Só que acontece o seguinte, não é a instituição, é o funcionário. Com certeza. E aí, nesse caso, que era minha cliente, né, uma aposentada, que ganhava muito bem, e ela tinha feito igual que o exemplo que tu falou. Uma vez lá, ela tinha feito um empréstimo. Já tinha pago, beleza. Só que aí, esse gerente ia renovando. Ia renovando. Só que como ela ganhava muito bem, ela não se dava conta. Até que uma vez, né, ela precisava, acho que era isso, uma reforma, alguma coisa assim, precisava de um dinheiro, um vulto maior ali. E aí, sim, ela contratou um advogado, né, esse que é meu cliente, e aí começaram a verificar assim, não, peraí. Aí eu fui chamada para fazer uma auditoria na conta para saber o que aconteceu. Só para vocês verem, a gente fez, realmente era o funcionário, e o funcionário se suicidou. Nossa. Então, um caso... Perfeito. Um caso fortíssimo. Fortíssimo. Aí, agora, né? Nossa. Então, daí tu vê que às vezes tem isso também. A instituição, ela é confiável, só que assim, toda instituição trabalha com o quê? Com pessoas. Com pessoas. E todas as pessoas falham. Entendeu? E no caso esse, não só falhou, né? Ele era... Isso, né? Seu cargo. Exatamente. Se beneficiou, provavelmente. Né? Entendeu? Nós também temos um caso lá no escritório, também não vou citar nomes, né? Claro. Mas esse caso me chamou a atenção, assim, porque eu acompanhei o cliente, sabe? Ele era uma pessoa idosa que bateu lá na nossa porta. Chorando, né? Chorando. E aí eu me comovi com a situação dele e eu acompanhei ele por 3 vezes na instituição. E também é um banco renomado. Ele tem um valor razoável de aposentadoria, próximo do teto do INSS. Ele
não pega empréstimo. Ele nunca pegou um empréstimo. Lá em 2016, eu acho que ele tinha pego um empréstimo do Banrisul para fazer uma reforma da casa. Não consignado. Não consignado. E aí, ele recebeu uma ligação de uma empresa de São Paulo, dizendo que aquele empréstimo que ele tinha contratado, que não era consignado, tá? Tinha sido cobrado um valor maior dele, do que efetivamente ele tinha que pagar. Eu sei que dava uma diferença de R$2.000. E que eles iriam entrar com uma ação para ele receber esse valor de R$2.000 de volta, para ter a devolução. Mas essa empresa não fazia só isso. Ela era uma empresa que o marketing dela, ela era assim: você não será importunado através de ligações oferecendo empréstimos. Seus problemas acabaram, né? Então, o que eles vendiam era que em 30 dias, isso qualquer pessoa pode olhar no site aí, em 30 dias você não receberia nenhuma ligação de empréstimo consignado, porque eles estavam monitorando aqueles prováveis bancos que iriam ligar e bloqueavam a ligação. Essa era o marketing deles. Só que por trás de toda essa benfeitoria, eles também ofertavam empréstimos deles. Tipo assim, ó, era assim, era o sossego ao contrário, né? Sim. Porque te preocupa, bloqueio desde que tu pegue o meu. Ônus e bônus. Então, assim, eles vendem esse serviço, você paga lá uma mensalidade ou uma anuidade que custa em torno de R$600 por ano para você ter paz. Que barbaridade. Só que aí, o que aconteceu com este nosso cliente? Eles ligaram para ele, né? E ele, como tem um benefício próximo do teto, né? Então, assim, os bancos estão sempre em cima dele, querendo, né? Mas ele é uma pessoa organizada financeiramente, então ele disse: eu sobrevivo da minha aposentadoria, eu não quero empréstimo. O teto deve estar em torno de 7.800 e alguma coisa. É bom. Aí, eles pediram que ele enviasse os dados, né, para ser um contrato uma forma de contrato digital para o sossego dele. Esse era o preço do sossego. Isso foi em dezembro de 2020. Foi em dezembro de 2020. Estávamos na pandemia. Para surpresa dele, quando ele foi tirar o extrato da conta, aí ele recebe em conta, né? Tem isso também, né? Aquele segurado que recebe em conta corrente ou poupança, se ele não é muito atento ali à conta corrente, e se ele é daqueles que tem um dinheirinho lá sobrando, né? Sim. Às vezes ele não vai se dar por conta. Claro. Mas ele, né, ele era extremamente cauteloso, então ele sabia o quanto ele tinha, quanto ele podia gastar, e chegou lá e viu um valor lá de 30 mil na conta. Aí ele disse: isso aqui não é meu. Claro. Não é meu. Eu não quero isso aqui. E aí ele lembrou: eu contratei a solução dos meus problemas, eu vou pedir para eles resolver. Né? Acredito. E era assim, só que é justamente eles que... Vou pedir para eles resolver, só que era eles que tinham contratado. Olha só. E aí ele já tinha sofrido 2 descontos no benefício dele, que o desconto dava 980. Ele não tinha nem usado, mas mesmo assim já estava descontado. Estava lá. E foi aí nesse momento que ele foi até o escritório. Ele disse assim: para mim faz falta, é quase R$1.000 no meu orçamento. Claro. Né? E ele tentou devolver, aí eles emitiram um boleto, que se ele pagasse aquele boleto, seria a forma de devolução, né? O desconto no benefício dele iria cessar,
Se pagasse os 900. Não, se pagasse o boleto de 30 mil, que era o valor do empréstimo. Só que aí foi aí que ele se tocou. Não, mas espera aí. Sim. Eu estou tentando resolver. Fui no banco. Não deu. Fui no banco que eu tenho conta. Também não deu. Agora, e se eu pagar isso aqui e os empréstimos continuarem, os descontos continuarem no meu benefício? Exatamente. Tá? E aí ele não pagou. Foi aí que ele chegou lá no escritório e aí eu acompanhei ele 2 vezes na instituição que ele tem conta. Não foi fácil mesmo com a gente. A gente também peregrinou. Sim, mas vocês não ajuizaram, vocês estavam todo no primeiro momento. No primeiro momento eu queria, porque assim, ele estava assim, muito, emocionalmente muito abalado, né, com aquilo. Fui na instituição que ele tinha conta, aí a gente abriu lá uma ocorrência de dar um reconhecimento de crédito. E fui na instituição que, teoricamente, era a instituição responsável pelo empréstimo. E aí eu disse, vamos lá, porque se eles aceitar a devolução, né, e se eles garantir que o senhor pagando essa duplicata vai cessar os descontos, ok, a gente resolve isso aqui na via administrativa, sem a necessidade de ajuizamento tudo assinado, tudo certinho. Fomos lá, falamos com a gerente da instituição e ela disse assim, eu não posso garantir que os descontos vão cessar. O senhor quer pagar pagar o boleto, mas eu não garanto. Como que ele ia pagar? Sim. Qual era a garantia que ele tinha? Tipo assim, ele tá... Pelo menos ele fica com os 30 ali, vão descontando. Né? Onde foi aí que a gente esgotou, então, a via administrativa. E ajuizamos a ação, né? Aí depositamos, né? Por isso a importância que a Angelito falou ali. Não usem o dinheiro. Quando é em conta, a gente depositou em juízo o dinheiro. Então, o dinheiro está lá numa conta judicial. Saiu da conta dele. E aí, foi aí que nós tivemos, porque até então a gente não tinha se deparado com essa situação dos contratos digitais. Ou seja, a defesa do banco é que quando ele contratou aquela empresa lá que pediu os dados dele, aí a empresa pede uma selfie, se você segurando seu documento, tá? Então você envia seu documento, a selfie ali, eles mandam a localização do seu telefone, onde você tá, o seu endereço, tudo certinho, tá? E aquilo ali é válido como um aceite. Entendi. Que você aceitou contratar e que você pediu aquilo ali. Só que o que ele pediu, o que ele tinha contratado era a paz dele, que se tornou o pesadelo dele. Que horror. E isso ainda tá rolando. Tá rolando. Vocês não sabem ainda e continua sendo debitada a conta dele? Não. Aí nós pedimos uma liminar. Na ação judicial, nós pedimos uma liminar para cessação dos descontos. Certo. Eles recorreram, aí o tribunal manteve Mas que absurdo. A liminar, porque o dinheiro está lá depositado em juízo. Sim. Né? O dinheiro, eles que pegam o dinheiro de volta e é isso aí. Né? Aí tu vê assim, o risco, o quão isso é perigoso, né? A gente vive numa era digital, é muito prático, é muito fácil. E aí, só botar uma pimentinha, por isso que eu adoro a Justiça do Trabalho. Sabe por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela não é morosa. Tem alguns colegas que falam, a Justiça do Trabalho é morosa, mas não é, porque olha só, o fato que vocês estão trazendo, o cliente tá super com a razão, a gente tá vendo o que aconteceu e por que né? Pô, é novembro de 2020, né? Nós estamos em 2023. Então, por que algo tão arrastado, sabe? É isso que... É lógico, né? A gente teve a deferida a medida liminar para suspender os descontos lá no início da fase inicial do processo. Aí eles agravaram nessa decisão, então isso foi para o tribunal, aí o tribunal manteve. Então, teve uma audiência conciliatória que não deu em nada, né? Teve uma primeira audiência conciliatória que não deu em nada, né? Porque na audiência conciliatória, o procurador do banco disse que o banco não tinha responsabilidade que ele contratou. Isso é um absurdo, Então... Isso é uma coisa importante que a Mari comentou. Vamos guardar isso aí pro segundo bloco? Vamos. Então tá, pessoal, pro segundo bloco, não saiam daí. E se estão gostando, né, que é claro que estão, se inscrevam no nosso canal e não esqueça de dar o like. Até daqui a pouco. Vamos pro nosso segundo bloco, dei uma interrompidinha.
a Angelita, porque ela estava falando sobre a responsabilidade do banco, né? Então, vamos lá. Eu achei importante a gente comentar sobre isso, porque, assim, ó, esse empréstimo consignado indesejado, o fraudulento, ele pode vir de um banco, de uma instituição financeira renomada, conhecida, que o aposentado ou pensionista tem por idônea, né? E também pode vir de uma empresa que intermedia essa relação, aquelas financeiras pequenas. E aí, o que eu acho muito importante é que, igualmente, o banco é responsável, porque essa empresa, essa instituição financeira pequena, ela está vinculada a um banco. E é o banco, por exemplo, o banco A, que cede o crédito para o aposentado ou pensionista. E, por consequência, ele também lucra com essa transação. Claro. Então, imaginando a situação de um empréstimo consignado indesejado, portanto, fraudulento, em que o aposentado ou pensionista, apesar de ter tomado todos os cuidados que nós alertamos aqui, infelizmente foi vítima desse crime, é muito provável que ele não vá ter outra saída que não seja ingressar com uma ação judicial. E aí nós vamos ter a responsabilidade que a gente chama de objetiva do banco, ou seja, o banco que vai ter que provar que tomou todas as precauções e que fez tudo corretamente para entregar o empréstimo que foi solicitado pelo consumidor. E não o consumidor, ou o autor, pensionista ou aposentado, que vai ter que provar que não solicitou o empréstimo. Mas, apesar disso, é claro que a gente tem que ter algumas provas, né? Então, aí a gente vem... também são situações muito comuns. Geralmente se registra um boletim de ocorrência, porque eu não reconheço aquele crédito, é praticamente um crime de estelionato. Claro. Tá? Se faz uma queixa, que também é possível, perante o INSS, perante o próprio banco, né, que aparece ali como a instituição que acreditou aquele valor. Uma contestação de crédito. Isso. Existe essa opção. E essa também são sugestões assim, que a Defensoria Pública informa, a própria delegada da Delegacia do Idoso, né? Porque na maioria dos casos, aposentados e pensionistas, nós temos já a figura do idoso. Então, são documentos que também vão ser importantes, não só para embasar lá as alegações, né, numa ação judicial, e também para que perante a Polícia Civil tramite, né, um processo crime para avaliar isso, para investigar, e aí vai seguir a parte penal e criminal. E eu acho de suma importância, primeiro, tentar realmente o administrativo. Sim. Cessar todas as possibilidades, se não ingressar com a ação, porque eu acho que isso traz para o judiciário a boa-fé, né, do aposentado, né, para mostrar assim, eu não quero já entrar, quero pedir um dano moral, isso não, eu vou pedir agora, porque eu acho até que cabe aí um dano moral, né? Sim, cabe. Tentei de tudo, não deu, né? A questão da boa-fé contratual, eu vejo que ela é muito, ela é, não é relativizada, ela é sugada, ela é extrapolada nesse sentido, né? Porque se você foi lá e em algum momento, né, contratou um empréstimo, ou se aquela instituição tem os seus dados e está usando desses dados, bom, aí não é assunto para esse aqui, eu deixo lá pro Paulo Cordeiro, que é nosso, que domina o assunto, né? Mas, assim, a instituição usou os dados que o segurado tem lá, né? É uma má-fé, assim, a boa-fé se presume, a má-fé deve ser comprovada, né? Mas me parece, assim, que salta aos olhos, né? Salta aos olhos. E a questão das assinaturas digitais, que a gente vê que o nosso tribunal aqui tem admitido como uma forma de contratar. Eu vejo isso uma forma assim tão precária, né, tão insegura, porque uma coisa é nós profissionais, né, por exemplo, nós temos o nosso certificado digital.
Isso é só através do reconhecimento facial. E vivemos numa era digital, numa era de selfie, de redes sociais. Por mais que aquela gama de idosos assim, acima dos 60 não seja tão ativo, né, nas redes sociais, mas às vezes tem um neto que vai lá e cria um perfil para ele, né? E isso, assim, é a tua imagem que está ali, né? E é isso que... Como que isso vai ser reconhecido como uma assinatura de um contrato? Como uma concordância? Não, e a gente tem a inteligência artificial, né? Diferente a isso, que já tem a imagem, inclusive com a voz da pessoa, não é a pessoa. E se é um reconhecimento facial, e aí como é que fica? Então, algo bem... E também não estamos falando também só de... até a Angelita falou no começo, né? E você também comentou, os aposentados. A gente, teoricamente, presume que eles não têm muita habilidade com tecnologia, né? E eles não têm. Então, como que o judiciário não baliza isso, não equaliza, né? De aceitar válido que uma pessoa, na grande maioria dos casos, assim, com pouquíssima instrução, que não tem habilidade, que ela fez todo esse... Não, isso é fato, porque, tipo assim, os pais da gente, né, os meus, né, mais ainda, eles são de uma geração que não era a geração tecnológica. Exato. Tudo que eles fazem hoje, eu até, nossa... é admirável. Isso, essa é a palavra, é admirável. Mas daí eu comento até com meu filho, tá, mas daí quando nunca deixa eu parar com a tecnologia, eu falo pra ele, né, quando eu tiver a idade lá de ser bem idosa, pra mim não precisar de ti. Aí o que ele disse? Vai precisar. Tu vai precisar, não adianta, porque a idade, tu vai ficando, não adianta a mente, né, menos ativa para isso. E outra coisa, a tecnologia, lá da época dos meus pais, para, vamos supor, a minha época agora, até eu ficar idosa, eu acho que vai ser muito pior. Mas, entendeu? É uma rapidez, assim, né? Não precisa a gente se imaginar na nossa terceira idade, Cláudia. Hoje... eu desconheço de alguns recursos tecnológicos. Exatamente. Então, imagina quando nós estivermos lá com 70, 80, talvez, né? Que dizem que vamos viver bem mais do que a geração passada. Nós já vamos estar assim, a ideia é já estarmos com o ritmo reduzido. Então, não vamos conseguir acompanhar. Vamos precisar dos filhos, certo? Né? É apavorante, né? Pensar isso. Apavorante. Então, para fechar essa questão a minha principal preocupação, assim, aonde isso vai parar, é que nós temos decisões favoráveis e não favoráveis aos segurados. Por quê? Porque as não favoráveis são ancoradas em quê? Que o segurado contratou, porque tem ali os dados, o reconhecimento facial dele, sabe? E de repente também porque gastou. Porque gastou. Assim, ó, naqueles casos que usam o dinheiro, é bem difícil de você... Naqueles casos que é usado o dinheiro. Mesmo a pessoa mostrando que a pessoa... Minha aceitação. Mas mesmo a pessoa mostrando que ela não tem, assim, muito recurso, é mais... algumas analfabetas, inclusive, né? Mesmo assim, é difícil. Até eu estava olhando a jurisprudência na sexta-feira, e aí tem aqueles casos das pessoas analfabetas que eles usam a biometria, né? E então, aquela vez que ele foi lá e foi usada a biometria dele, vai ser eu aceite, ponto. É um aceite. Porque daí o judiciário também pensa, né? Não existe milagre, tu vai tirando do teu potinho e nunca acaba. Algo está acontecendo. Esses empréstimos de menor valor que a Angelita comentou, isso é um novo... novo golpe. É uma nova modalidade, porque antes, até 2018, 2019, eram grandes, né? Nem esse do nosso cliente, que foi 30 mil. 30 mil. Né?
Mas, assim, pequenos empréstimos, eles vão lá e colocam 2.000 de crédito na conta, dá uma parcelinha lá de 24, 25 reais. Aí tu já nem vai te dando conta. Sabe? Não observa. Então, quando tu se dá conta, assim, tu tá numa bola de neve, né? E aí tem um outro aspecto. Nesses empréstimos pequenos, quando o segurado paga até a metade do empréstimo, automaticamente eles vão lá e renovam. E quando tu vê, aquilo se torna uma dívida impagável. Porque infindável. Porque assim, ele vai ser um aposentado que até o fim da vida vai ter um desconto. Então, acho que a gente pode dar as dicas, então, uma vez se eu me lembro de todas, né? Primeiro, cuidar os aceites, né? Então, cuidar esse WhatsApp, e-mail, tudo que vira ligações, né? Segundo, que eu acho que é a parte mais importante, tira o seu extrato todo mês, né? Todo mês. Porque aí tu pegando do começo, mais fácil de tu conseguir tanto para aquele segurado que recebe em conta, né? Que aí é muito mais fácil de não perceber, como aquele que recebe, né? Que tem o cartão do INSS segurado, né? Ele acessa o aplicativo e olha todo mês para ver se o valor pago está correto, não tem nenhum desconto indevido ali. E a outra dica que eu achei bem interessante, pegou o empréstimo, bloqueia ela de novo. Isso. Não deixa desbloquear. Não deixa desbloquear. A medida protetiva do pensionista que está lá dentro do sistema do meu INSS. Então, é interessante que mantenha bloqueado. Então tá aí, daí pro pessoal achar vocês nas redes, o escritório, como é que procura vocês? Nós temos o Instagram, temos o Facebook, que é a Moline e de Paula, advogados. E acho que a gente poderia fechar dessa forma. O aposentado ou pensionista que verificou a existência de um empréstimo consignado que não foi solicitado, que não foi contratado, que ele procure um advogado, um profissional de sua confiança, porque desde as primeiras medidas para tentar resolver essa situação, é importante que ele já esteja bem assessorado. Perfeito. E que sempre tenha um familiar que ele confie para falar qualquer dúvida, qualquer coisa, né? Que é importante também, né? Às vezes os atos administrativos que tu toma na esfera extrajudicial, né? Vão ter reflexo lá, talvez, do sucesso de uma ação judicial. Com certeza. Então tá. Então, Mari, Gelita, obrigada, então, mais uma vez. Sei que a agenda das gurias é bem cheia, mas conseguimos. Vocês. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade. Muito obrigada, então. Então tá, pessoal de casa, eu tenho certeza que gostaram, acho que a gente conseguiu realmente, né, tirar todas as dúvidas, né? Então, até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Até a próxima.